carga horária de trabalho prevista pela legislação brasileira é de 8 horas diárias e 44 semanais. Qualquer período que exceda o que é determinado pela legislação ou pelo sindicato da categoria é configurado então como hora extra. Para esclarecer as questões que envolvam esse assunto, como a contabilidade e o pagamento das horas trabalhadas, eu converso ao vivo aqui no quadro Direito em Pauta de hoje com a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, a advogada Cláudia Aquino. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Em relação a essas horas extras, como que elas são registradas? Como que a gente faz o controle do período trabalhado por um empregado durante a semana, durante o dia? Bom, o empregado, todos os dias, quando ele chega para trabalhar, ele deve bater o seu cartão ponto. Hoje, o registro de ponto, hoje sim, já tem algum tempo, ele já tem que ser eletrônico. Aquele registro que o empregado bate, sai uma papeleta comprovando o horário que ele iniciou o seu trabalho. Ele tem que fazer uma segunda batida de ponto quando ele sai para o intervalo. Esse intervalo era para refeição, descanso, ele pode sair do trabalho, fazer o que ele quiser com esse tempo, dormir, descansar. Quando termina esse intervalo, ele retorna, bate novamente o ponto e ao término do trabalho, ele tem que bater o ponto. Esclarecendo sobre, então, 4 batidas. Tá, mas esclarecendo a questão do cálculo aí, as 8 horas diárias, tira-se esse intervalo do almoço aí. E fora o intervalo, 8 horas são 8 horas de trabalho. Agora, excedendo essas 8 horas no dia, tem alguma compensação? Seria como? Com pagamento ou com banco de horas? O banco de horas ele é permitido na nossa legislação trabalhista, mas para que ele tenha validade, ele tem que estar previsto na Convenção Coletiva de Trabalho. Então, essa convenção é firmada entre Sindicato dos Empregados e Sindicato dos Empregadores. E se não tiver previsão na Convenção Coletiva, não tem validade essa compensação de horas no banco de horas. Então, esclarecendo melhor, a regra geral, então, no caso de hora extra, é pagar por essa hora extra? A regra geral é pagar a hora extra no final do mês. Todas as horas que excederem a 8 horas diárias, ela tem que ser paga ao final do mês e essa hora tem que ser paga com um acréscimo de no mínimo 50%. A compensação aconteceria então no caso de haver esse acordo coletivo? Como banco de horas, só se houver o acordo, só se houver previsão na Convenção Coletiva de Trabalho. Não é nenhum acordo coletivo entre patrão e empregado. Tem que estar previsto na Convenção Coletiva. Gera muita dúvida, às vezes, o trabalho em feriados e domingos. E também o noturno. Sim. Eles geram hora extra? Também pode ter horas extras. No dia, por exemplo, um feriado, o funcionário trabalhou além de 8 horas. Ele vai receber esse feriado, vai ser pago em dobro o dia trabalhado, porque é um dia de feriado. Estou esclarecendo melhor isso é um aspecto. Bom, primeiro, trabalhei no dia 7 de setembro, então vou receber o 7 de setembro em dobro. Posso não ter feito horas extras, ter trabalhado só 8 horas. Mas se eu trabalhei 9 horas, além de receber o meu dia em dobro, que é o dia do feriado, eu ainda vou receber mais aquela 1 hora extra. Trabalho aos domingos também gera hora extra ou não? Também, tem várias categorias que é permitido o trabalho aos domingos, né? Por exemplo, um hotel, ele funciona 24 horas, né? Então, obviamente, todos os domingos tem vários funcionários trabalhando, que é um dia normal de trabalho para essa categoria. Nesse domingo, ele também pode trabalhar mais de 8 horas. Então, as horas que excederem as 8 também serão consideradas horas extras. Trabalho noturno ou na madrugada? Começa a contar a partir de que horário, vai até que horário e é considerado hora extra ou não? O trabalho noturno, ele inicia às 22 horas, né, para o trabalhador urbano, e ele se encerra às 5 horas da manhã. Mas o que ultrapassar desse horário, ele é considerado já, se ultrapassar 8 horas, já serão horas extras. E o trabalho noturno, ele gera um adicional, que é o adicional noturno. Se eu começar a trabalhar às 22 e for até 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã, todas essas horas serão consideradas noturnas. Quando a gente fala em pagar a hora extra, qual que é o percentual dela em relação à hora normal de trabalho?
50% a mais. No caso de feriados? Nos casos de feriados, depende das previsões que existem, mas na CLT existe a previsão de que essas horas extras no feriado serão pagas em 100%. Um alerta para as empresas que não contabilizam as horas extras ou não pagam essas horas extras. As horas extras, elas geram um passivo trabalhista muito alto, então as empresas têm que fazer esse controle, isso é muito importante. É importante também para o trabalhador que ele acompanhe, por isso que hoje o que é válido é o registro eletrônico de ponto, é um registro que ele não é manipulado, né? Ele não é manual, ele não aceita rasuras, então para que o empregado tenha realmente a certeza de que aquele horário que está registrado é o horário que ele trabalhou. O não pagamento de horas extras pode gerar multa para a empresa? Também, uma fiscalização do Ministério do Trabalho pode gerar multa pelo não pagamento de horas extras e também se fizer mais de 2 horas extras por dia. A hora extra, ela tem que ser combinada entre o patrão e o empregado? Por exemplo, surgiu um serviço de última hora, tem que ser negociável? Como é que funciona? Excelente oportunidade de responder essa pergunta, é muito boa. É importante o empregador também saber que essa hora extra ela tem que ser previamente combinada, não naquele dia, mas no contrato de trabalho. Então deve-se observar, geralmente é importante que se faça um contrato de experiência quando inicia o contrato de trabalho, porque existem várias cláusulas importantes na relação de trabalho, tanto para o empregado quanto para o empregador, e lá nesse contrato de experiência, muitos compram até um contrato pronto na papelaria, né? Lá está pactuado que se houver necessidade de fazer horas extras, o empregado estará disponível para a empresa. Com as novas regras para o trabalhador e a trabalhadora domésticos, como que fica a questão da hora extra? Na própria legislação que foi sancionada agora recentemente para a presidente Dilma, que entrará em vigor no dia 1º de outubro, já está na lei que é permitido o banco de horas, mas as primeiras 40 horas elas devem ser pagas em dinheiro. A partir das 40 primeiras horas extras é que será contado esse banco de horas. E aí no banco de horas você pode ou pagar em dinheiro ou dar uma folga para compensar as horas. Mas no ambiente doméstico e familiar, como que fica o controle dessas horas trabalhadas? Tem que ter também o ponto eletrônico com a digital ou tem outras formas de controle? Não, é permitido também um controle manual. É bom que a empregadora, essa patroa, né, ela faça um termo para que a empregada ou a empregada doméstica saiba os horários que devem ser cumpridos, para que depois possam ser comprovados. Muito obrigado aí pela presença, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom dia.